Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre os erros que eu cometi enquanto empreendedora, desde que eu comecei a empreender, coisas que não me contaram antes, ou coisas que me contaram, mas que não foi da forma, digamos assim, a melhor forma para que eu evitasse alguns erros. Então, eu comecei a minha vida empreendedora, eu tinha 21 anos, 22 anos, quando eu montei minha primeira empresa. Era eu e mais um amigo. Eu não tinha experiência nenhuma em gestão de empresas, não conhecia nada, eu era muito novinha, eu trabalhava, eu tinha trabalhado em televisão, então eu trabalhava na parte de produção, então eu conhecia um pouco de marketing, um pouco de vendas, mas eu não conhecia nada de negócios. E o meu sócio era formado em administração, então era para ele tocar a empresa. Só que aconteceu, acabou eu fazendo tudo. Era uma empresa de adesivos, banners, fachadas, essas coisas, e estava começando esse negócio. E no fim, eu fazia orçamento e não era para eu trabalhar no computador, na parte de produção mesmo. E no final eu fazia produção, eu vendia, eu fazia tudo, até que um dia eu estava esgotada. Eu disse, eu trabalho que nem uma doida para o outro ficar passeando. Porque aí ele ficava cansado, estressado, ele saía para dar uma relaxada e eu ficava tocando o negócio. Então, encerrei a sociedade, saí da sociedade e depois eu disse, não, agora eu vou juntar dinheiro e um dia eu volto com a minha empresa, mas agora com o meu dinheiro, sozinha e tal. Aí o tempo passou, fiz faculdade, fiz 2 faculdades, trabalhei muito tempo como professora, montei meu canal e quando chegou a pandemia, eu não consegui me recolocar mais, porque eu mudei de cidade. Eu disse, agora é minha chance, vou voltar para o empreendedorismo, agora eu tenho dinheiro, já tinha guardado um dinheirinho para isso, e vou voltar. Vou voltar com o quê? Então aqui vem o primeiro problema. Quando a gente diz assim, o que eu vou fazer? Você procura alguma coisa que você gosta, né? Alguma coisa que te dá prazer em fazer. Só que nem sempre a coisa que você gosta, essa coisa que te dá prazer, é uma coisa que vai te sustentar, ou pelo menos te sustentar a longo prazo. E eu comecei a fazer cosméticos, porque eu sou muito alérgica, eu tenho muita dermatite, então eu vou trabalhar com cosméticos naturais, vou fazer meus próprios cosméticos e vai ser bem legal. Fiz o curso, comecei a fazer os cosméticos, gosto muito de fazer, os resultados eram incríveis. Comecei a vender, só que assim, você começa daquele jeito, né? Eu faço tudo. Então eu tinha que fazer os cosméticos, eu tinha que pensar em rótulo, eu tinha que pensar em como que eu ia vender, como ia ser a embalagem, como eu ia entregar. Eu tinha que pensar em tudo. Só que quando eu fiz o curso, ninguém me falou que eu ia ter que pensar em tanta coisa. Que o custo não seria somente a fazer o produto, mas ia entrar também custos de sacolinha, a embalagem, uma caixinha. Como que chega no cliente esse produto? Então, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. E aí eu fui descobrindo. Só que isso levou tempo, levou dinheiro, e eu estava já com muita coisa para fazer. E eu disse, ou eu produzo, ou eu cuido do Instagram, ou eu vendo. O que que eu faço? Nisso entrou uma sócia. Bom, antes disso teve o primeiro problema, né? Que foi uma coisa que não me contaram também. Que você não mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro do pessoal. Claro que isso eu já sabia, isso é uma coisa que todo mundo sabe, a gente é cansado de ouvir que você não mistura o dinheiro. Mas, quando você está começando, tua empresa não tem um centavo, não tem dinheiro nenhum. E aí o que você começa a fazer? Você vai tirando do teu bolso para ir comprando matéria-prima, para ir comprando equipamento, para ir comprando as coisas, você vai tirando do teu bolso. E aí depois você quer, a empresa vai entrando dinheiro, você quer repor esse dinheiro. E aí no início vira uma salada. Hoje, o que que eu vejo? Você vai começar, não tem dinheiro nenhum, você tira, por exemplo, eu tenho R$ 2.000 para começar minha empresa. Você tira esses R$ 2.000 da tua conta e coloca esses R$ 2.000 na conta da empresa. É a forma mais fácil de você começar fazendo essa separação. Mas eu fiz isso todas as vezes? Não. Porque eu não pensei nisso antes.
que essa forma de separação não é depois que começa a ter dinheiro dentro do caixa da empresa, já desde o início. Você já separa quanto você tem e já bota na conta da empresa. Ah, mas eu não tenho nada para botar na conta da empresa. Mas você tem que fazer essa separação, nem que seja R$ 500. Então, eu vou começar com R$ 500, vai lá e coloca R$ 500. Ah, eu preciso de mais R$ 500. Então, você vai lá, pega mais 500, você faz um vale com você e bota 500 na conta da empresa. Não pode ficar junto com a tua, porque depois vira uma bagunça e você já não controla mais. Então, essa separação, e inclusive ter um cartão de crédito para a empresa e o teu cartão de crédito. É uma coisa que hoje eu faço essa bagunça, porque eu não quis abrir outro cartão, mas chega uma hora que você se perde, você não sabe mais o que você está pagando na tua conta. Então, ter cartão de crédito separado também é importante. Quando eu já estava sem saber para que lado correr, porque era muita coisa e eu tinha que fazer de tudo, e surgiu então a possibilidade de eu ter uma sócia, que era uma amiga minha, que eu confiava muito, ainda confio. E, Patrícia, eu gosto muito do que você está fazendo, quero entrar como tua sócia, quero te ajudar, e eu posso assumir todas as partes de vendas, né? Mas, cara, era tudo que eu queria ouvir, porque eu tava com a cabeça desse tamanho, cheia de coisa. Tudo que eu queria era alguém que dividisse um pouco comigo. Além de dividir os custos, dividisse também a parte de vendas, que sempre foi um calo para mim. Eu nunca gostei de tocar a parte de vendas. Só que aqui entra outra coisa que ninguém nunca me falou, que existe um acordo de sócios. E nem o contador, quando montou a empresa, ele falou desse acordo de sócios. Ele fez o contrato societário, mas ele não me falou de um acordo de sócios. E esse acordo, se tivesse sido feito, teria evitado muita dor de cabeça. Porque depois, quando eu quis sair da empresa, eu não conseguia sair da empresa. Foi muito difícil, foi muito cansativo, foi uma longa jornada. E a forma como a gente separou a empresa, quando a gente resolveu fechar, foi muito complicada, porque a gente não tinha um acordo de sócias. Então ficou tudo, mas nós combinamos. Não, nós não combinamos. Não, mas lá no início a gente combinou. Mas, gente, eu nunca combinei um negócio desses. E aí ficou muito confuso, muito difícil de uma sair. E o que acontece com a empresa quando uma das duas sai? E no fim a gente não chegou em acordo. Eu até queria continuar com a empresa sozinha, mas não houve acordo com a minha sócia. Então a empresa simplesmente deixou de existir. E qualquer coisa que eu fosse recomeçar, eu teria que recomeçar do zero. Então é muito difícil isso, quando você não tem, você ter um sócio, e não importa quem seja esse sócio, teu irmão, teu pai, teu marido, tem que ter o acordo de sócios, porque isso evita, inclusive, brigas mas era assim. Não era assim, tá aqui, tá no papel, né, que tá escrito aqui, é assim, e é por esse lado que a gente vai. Então, acho que lá no início, se eu soubesse disso, teria sido bem diferente. Existe um ponto, quando você é um pequeno empreendedor, que é o momento, que foi esse momento que a minha sócia entrou, mas aí a gente continuou na mesma fase. Existe um momento que ou você segue como um autônomo, um artesão autônomo, e isso não importa em que área você trabalha, seja no direito, seja fazendo bolo, seja fazendo um cosmético, fazendo vela, o que for. Ou você continua como autônomo, que é aquele, eu trabalho para mim, eu sou funcionário da minha própria empresa, eu trabalho comigo e eu estou em casa para economizar, ou eu tenho uma salinha e é nisso que eu trabalho, é para isso que eu vou. Ou você passa a ser um empreendedor de verdade. E o que seria o empreendedor de verdade? O empreendedor, ele olha para uma oportunidade e ele diz assim, eu vou fazer isso aqui crescer, eu vou fazer a minha parte nesse investimento, valer muito dinheiro, e eu vou vender. E aí eu toco outra coisa. O autônomo, ele é muito apegado ao negócio. Não, eu faço bolos porque eu amo cozinhar, eu amo fazer bolos, eu amo fazer isso aqui e eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso.
Então você é um autônomo. Por mais que você monte um negócio, mas você continua sendo. Enquanto você é o coração da empresa, enquanto você é o faz-tudo da empresa, principalmente na parte de produção, você é o cara da produção, você é um autônomo. E você acabou de montar um negócio para você ter um emprego. No momento que você vê isso como um investimento, você começa a pensar em estratégias para fazer esse negócio crescer, dar muito dinheiro e sair fora. O autônomo, esse pequenininho empreendedor, esse artesão, ele fica muito apegado a fazer, porque eu gosto de fazer. Isso é uma coisa que me agrada, que me dá prazer de fazer, eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso. E tá tudo certo, tá? Não tô dizendo que isso tá errado, tá tudo certo. Existe uma pergunta que normalmente é feita quando você faz um plano de negócios, mas eu acho que essa pergunta é errada. Que é, quem é a sua empresa daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde sua empresa vai estar? Quem será você neste momento? Quem será a sua empresa? Para mim, essa pergunta não está certa. Por quê? Ela deveria ser: quem você quer ser daqui a 1 ano? Quem você quer ser daqui a 5 anos? Quem você quer ser daqui a 10 anos? Isso vai determinar como você vai tocar sua empresa. Por quê? Hoje, eu só faço tudo aqui. Hoje a empresa depende totalmente de mim. Então, eu sou funcionária da minha empresa, eu sou uma autônoma. Mas daqui a 1 ano, eu não quero mais continuar sendo a faz tudo. Daqui a 1 ano, eu quero estar numa situação melhor. Em 5 anos, eu quero ser a empresária, a estrategista, eu quero ser a empreendedora dessa empresa e eu quero uma situação financeira mais tranquila. Então, se é isso que eu quero para mim, como que a minha empresa pode me oferecer tudo isso? Então, eu sei que vai chegar um momento que eu tenho que largar um pouco a produção e eu tenho que passar a ser uma estrategista em cima disso e passar a olhar como uma empreendedora. Só que aí tem outro detalhe. Eu já sei que eu quero isso, eu já sei que eu quero ser a empreendedora aqui. Eu não quero ficar fazendo velhinha por muito tempo. Mas, como que eu saio do ponto A, de ser uma autônoma, para o ponto B, de ser uma empresária, se eu não tenho dinheiro? E isso, eu já vi um monte de podcast do pessoal falando, não, porque eu comecei do nada, e aí eu cresci, e aí eu quebrei, e aí eu voltei. Como? Ninguém te fala. Eu já assisti muita gente falando sobre isso. Ninguém te fala como você muda sem dinheiro. Porque, eu quero melhorar as embalagens da minha entrega, eu quero uma sacola mais bonita, só que isso custa dinheiro e eu não tenho. E enquanto eu não conseguir melhorar isso, como que eu vou dar um passo a mais? Para eu aumentar as minhas vendas, eu preciso de um vendedor. Como que eu arrumo um vendedor se eu não tenho dinheiro? Para eu poder expandir, eu preciso de uma loja. Como que eu vou alugar uma loja se eu não tenho dinheiro? Então, assim, vai fazer um empréstimo. Quem que vai dar um empréstimo? Eu não tenho nada para oferecer. Minha empresa não fatura o suficiente. Né? Meu faturamento é muito baixo, mas mal dá para eu pagar minhas contas. Eu não tenho nada no meu nome. Como que eu vou sair desse ponto A e vou para o ponto B? Se vocês tiverem uma resposta, vocês me ajudem, porque eu não encontrei em lugar nenhum a resposta para essa pergunta. Como que você... porque você precisa investir em mídia, você precisa investir nas campanhas, você precisa investir no digital. Ok, meu bem. Só que o dinheiro que eu tenho, ou eu compro matéria-prima para produzir e sair de lojinha em lojinha, de casa em casa vendendo, ou eu pego esse dinheiro e boto em uma campanha. Aí esses dias eles falaram para mim, você precisa investir numa campanha, começa agora, você sabe que demora uns 2 meses para colher os frutos, então até você estruturar melhor, você já está colhendo os frutos. Eu disse, que legal. Aí vejo tudo que eu tenho em campanha e entrego o quê? Porque eu não tenho produto para entregar.
Porque o dinheiro que eu tenho ou é produto ou é campanha. E eu tenho certeza que se você é pequeno empreendedor, como eu, você também está nesse dilema. E eu não tenho essa resposta para você. Pelo menos não hoje, né? Então, o que que eu tô buscando? O que que eu tô tentando fazer? Network, tá? Eu tô tentando conhecer pessoas, entrar em grupos de empresários, tentando aumentar meu network, tentando conseguir indicações, tô indo nas lojas para deixar consignado, para ver se eu consigo melhorar essa situação, porque ou é uma coisa ou é outra. Ou eu faço campanha para aumentar a venda, ou eu pego esse dinheiro e compro produto. Só que se eu aumento a venda, eu não tenho produto. Se eu tenho produto, não tem a venda. Gente, como que você sai dessa bola de neve? É muito complicado. E é um ponto crucial para o teu crescimento. E ninguém te diz como que você sai. Ninguém te diz assim, como que eu fiz para sair disso sem dinheiro. Então, esse é mais um dos pontos que ninguém me falou. E eu vou te dizer, quando a minha empresa teve dinheiro para fazer sair do A para o B, o que a gente não tinha era mentalidade para fazer isso. Nós tínhamos dinheiro para sair do ponto A e ir para o ponto B, mas nós não estávamos prontas, nós não tínhamos esta visão. Então, é um saco, né? Ou você tem uma coisa, ou você tem, você tem dinheiro, mas você não está pronto para ter dinheiro. Quando você está pronto, você não tem dinheiro. Cara, assim, é muito difícil, tá? Ser empreendedor é você, assim, quando você começa pequeno, quando você começa sem dinheiro, que é a grande maioria, né? Nem todo mundo é agraciado com alguém que te dá, toma aqui para você começar teu negócio, né? Nem todo mundo tem esta graça. Então a gente tem que vir começar do nada e a vender o almoço para pagar a janta. Mas a gente tem que achar saídas. E eu estou neste momento de procurar saídas, de encontrar essas saídas. O que a gente faz para ser criativo num momento que você não é aquela pessoa que vai sair fazendo dancinha no TikTok, porque isso não combina com você, não é uma verdade para você e também não combina com o teu cliente, né? Porque não vou fazer um negócio só porque vai viralizar, que eu sei que o meu cliente não vai gostar, assim, meu cliente vai achar isso ridículo. E se ele acha isso ridículo, ele também vai achar meu produto meio assim, que não combina. Então eu tenho que achar algo que faz sentido para o meu cliente e que também faz sentido para mim. Então, onde eu encontro essas coisas? E eu vejo muito pessoal falando, vê o que tá bombando lá no TikTok, lá não sei o que, vai ver o que bomba e aí você faz igual. Não. Não dá para fazer igual, porque não. Se você não se identifica com aquele negócio, o cliente vai perceber que não tem nada a ver com você, que você está forçando a barra. E o cliente também não vai se identificar com aquilo. Outra coisa também que é um problema que a gente enfrentou foi a questão dos influencers. Gente, o que mais aparecia de mensagem para mim era gente querendo ser influencer, assim, e divulgar meu produto. Aí dizia, não, porque eu tenho não sei quantos lá seguidores. E na época eu fazia produto para cachorro, aí eu dizia, não, porque o meu cachorro tem não sei quantos mil seguidores, aí você me manda o produto, eu faço o vídeo aqui para você. Só que o que acontece? Primeiro, meu produto era um produto que dava retorno a longo prazo. Então não adianta você eles fazerem só, acabei de receber aqui. Não, ele tinha que fazer os recebidos, mas também depois de um tempo ele falar como foi a experiência e o que ele percebeu ali desse resultado depois de um tempo. Ele tinha que mostrar que ele estava usando o meu produto. Só que esses influenciadores, criadores de conteúdo, eles não têm nenhuma preocupação com a sua venda, tá? E aí, mesmo que você tenha todo o cuidado de ver se esse influenciador tem um público que seja público do teu produto, que isso é muito importante, eles têm que falar com o teu público e tem que ser o mesmo público deles.
ele tem que usar o seu produto. Por isso que eles falam hoje que o grande influenciador da tua empresa é você, porque ninguém fala da sua empresa como você. E esses influenciadores, eles não têm nenhum compromisso com a venda, se você vai ter venda ou não. Então, a gente mandou kits nossos, dos nossos produtos, para alguns influenciadores que tinham cachorros com muitos seguidores. E nós arcamos com toda a despesa do produto, do correio, né, do transporte, tudo. A pessoa fez um recebidos e sumiu. Nunca mais. Teve uma que ela tinha 100 mil seguidores. Ela não trouxe nem 10 seguidores para nós. Porque ela fez um vídeo só, 2 no máximo, e sumiu. Nunca mais deu retorno pra gente. E também nunca mais quis saber dos produtos. Então, eu não sei se usou, se não usou, o que aconteceu. Aí a gente começou a mudar. Então, quando eles vinham perguntando, posso ser teu influenciador, fazer conteúdo, blá, blá. O que a gente dizia? Tudo bem, só como que funciona? Você vai comprar a preço de custo e vai receber um cupom. Cada vez que alguém entrar para fazer uma compra com o teu cupom, você ganha uma comissão. Não, mas eu não trabalho assim, é onde eu trabalho assim, você manda o produto para mim e eu faço os vídeos. Eu disse sim, e o custo? Tudo bem que você tem a audiência, mas quem garante que a tua audiência é uma audiência que compra? Porque não adianta ter um monte de seguidor se nenhum seguidor compra. A minha cachorra, a Madalena, tem 1.200 seguidores, eu não vendo nada lá. Ninguém compra, porque as pessoas estão ali, não estão ali para comprar, estão ali para olhar o cachorro. Então, assim, você sabe fazer um vídeo que induz as pessoas à compra? Você consegue convencer esses clientes a comprar o meu produto? Só que como eles não têm eles não têm nenhum compromisso com a venda, se o cara é muito famosão, ele até consegue que as pessoas sigam, porque o povo adora seguir o que famoso fala. Mas nem todo mundo consegue ter esse tipo de influência. Então o cara é um influenciador, mas ele não influencia. Então foi assim, muito complicado, a gente perdeu muito dinheiro com isso. A melhor ação que nós fizemos foi uma seguidora que o cachorro estava doente e estava com problema de pele, e eu disse, esse é o meu cliente. E aí eu mandei um kit com os nossos produtos, eu disse, tô te mandando de presente para você experimentar, porque eu sei que vai ser muito bom pro seu cachorro. E ela usou, e o resultado foi incrível, e o depoimento que ela enviou foi o depoimento mais maravilhoso que a gente já recebeu. Foi incrível o depoimento dela. Isso é um influenciador. A pessoa que usou, que acreditou, e aí ela fala de coração. Aí realmente ela influencia. Porque de resto é um bando de gente que quer ficar famoso às custas dos produtos alheios, do trabalho alheio, e eles só querem ganhar coisas. Eu vou ganhar, vou fazer um vídeo aqui. Mas é muito complicado. E só que isso foram coisas que a gente foi descobrindo, sabe? Hoje eu falo isso, que eu não vi comprometimento. Mas nós perdemos muito dinheiro até descobrir isso. Então, como que você faz para ter um contrato com o influenciador? Para que esse cara realmente esteja preocupado com o retorno que ele vai te dar? Eu ainda não sei. Mas quando a gente falou que ele iria comprar o produto e ele iria receber o dinheiro de volta à medida que a influência dele nos trouxesse vendas, ou seja, se você realmente é influente, você vai ganhar dinheiro vendendo, né, com o cupom. E aí, quando você joga isso pro cara, o cara não quer. Ou seja, nem ele sabe que ele consegue ver, se ele vai conseguir vender, então vou eu correr esse risco. Então, gente, para o vídeo não se alongar muito, essas são algumas coisas assim que não me contaram antes, problemas que eu ia enfrentar quando eu montasse minha empresa. Eu tô começando uma empresa nova, tô passando um monte de coisa de novo, tá? Porque achei difícil aprender, né? Mas eu tô tentando errar menos dessa vez, eu tô tentando buscar outros caminhos que eu não fiz antes e ser um pouco mais esperta, se é que é possível, dessa vez. O que eu consegui de sucesso, eu vou compartilhar aqui com vocês.
Se vocês tiverem ideias, sugestões para essas dúvidas, então coloca aí, vamos criar uma rede de apoio, todo mundo se ajudando, e aí a gente consegue chegar longe. Então é isso, daqui a pouco eu volto, porque, gente, é difícil você arrumar tempo também pra parar, né? Porque a tua cabeça tem tanta coisa pra fazer, tem tanta coisa pra pensar, depois preciso parar pra gravar vídeo, depois, e acaba que você não faz. Então eu espero que tenha sido interessante pra vocês, e eu volto de novo para falar um pouco mais dos meus erros e dos problemas que eu tive nas minhas empresas, para não voltar a errar, e se você ainda não passou por isso, tente não passar. Valeu, pessoal. Até mais.